Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Artes e Biscuit Cris. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo bolinho. Ó, ele tá partido a fatia, com moranguinho e calda. Eu tô confeccionando aqui um pote de açúcar, né? E eu vou colocar esse bolinho em cima. Ó a tampa. Vou cobrir ele com um bolinho, uns quadradinhos de açúcar e algumas formigas. Então, hoje eu vou fazer esse bolinho, vou ensinar vocês. Muito simples, parece que não é simples, mas é muito simples, tá? Vou colocar aqui num fundo branco para vocês conseguirem ver os detalhes, ó. Tem um moranguinho bem pequenininho, tá? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai escolher o sabor do seu bolinho. No caso, esse aqui eu tô fazendo de chocolate com morango, tá? Vocês vão precisar da massa marrom e da massa cor-de-rosa para fazer o recheio. Vamos precisar também, para fazer o morango, de uma bolinha pequenininha de vermelho e uma de verde para fazer a folhinha do morango, tá? São os detalhes fazem toda a diferença no seu trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sovar a massa. Ah, detalhe, eu tingi a massa com essa tinta aqui, ó, marrom, tá? O morango você tinge de rosa. Qualquer tom de rosa que você fizer ele vai ficar bom, tá? Sova a massa. Abre ela. No caso, pro bolinho, você vai precisar de 3 partes da massa do bolo, no caso aqui é chocolate, para 2 do recheio. Vamos utilizar um cortador redondo. Ele tem mais ou menos, vamos medir aqui, 3,5 centímetros, tá? O diâmetro desse cortador. Quem tiver o cortador, esse cortador aqui é o quarto do joguinho, tá? Do menor para o maior. Corta, então, 3 círculos, ó. 1, 2 e 3. Então, esses 3 círculos vão ser a parte da massa do bolinho, tá? Reserva já essa parte para fazer o detalhe de cima do bolinho. Acerta. Olha a espessura que tem que ficar. Não pode ficar muito grosso, porque senão o bolinho vai ficar muito grosso, tá? Tem que ficar mais ou menos assim, ó, nessa espessura. 3 partinhas da massa. Pro recheio, são 2 partes da massa. 2 partes iguais a do bolo, o mesmo tamanho. Sova, bem sovado, para que o seu trabalho não rache. Tenha sempre um lenço umedecido para limpar a sua bancada, porque ele limpa, não deixa nenhum resíduo, ó. Lencinho umedecido, tá? Aí, você vai abrir mais ou menos da mesma espessura da massa do bolinho. Ó. E desse aqui vão ser 2 círculos. 1, 2. Lembrando que toda vez que você for mexer com essa massa e sobrar, você já coloca, envolve com um saquinho plástico para não ressecar, porque senão você perde massa. E massa não tá muito acessível, né, gente? Pra gente ficar perdendo ela. Feito isso, nós vamos começar com a massa. Vamos passar colinha. Ó. Passa a colinha, massa, um recheio, certo? De novo, colinha. Agora, se foi um recheio, o próximo é uma massinha.
Vamos colocar aqui. Agora foi massa, o próximo é recheio. Você pode fazer o sabor que você quiser. Pode fazer pretinho e branquinho, fica chocolate com creme, com coco. Ó, no final vai terminar sempre com uma massa. Então, como vocês observaram, vai começar com uma massa e terminar com outra massa do bolinho. Vão ser 2 recheios. Ó, se colocar mais camadas, ele vai ficar muito grosso. E aí não vai ficar delicado para o seu trabalho, como ficou esse aqui, tá? Fez isso, dá uma leve pressionada, rola ele ao contrário assim, ó, pra acertar essas beiradinhas dele, porque foi cortado com o mesmo cortador, mas às vezes dá uma diferençazinha na hora que coloca, ó, ficou desse jeito, certo? Ó. Agora, nós vamos pegar a massa marrom, novamente. Aqui, ó. A massa marrom novamente. O que que nós vamos fazer agora? Cobrir o bolinho, como tá esse aqui já, ó. Eu já adiantei o processo. Aqui dentro tá exatamente assim, ó. Tá vendo? Nós vamos abrir essa parte, tem que ser bem fino. Pra você cobrir, envolver o bolinho. Sempre vira a massa, porque ela não, pra ela não colar, ó. Vou abrir desse lado, eu vou virar do outro, ó. Bem fininho. Agora, nós vamos passar cola em todo o bolinho. Um pouco de cola. Não muita, tá, gente? Só pra molhar mesmo, ó. Em volta dele. Todinho. Embaixo não precisa, tá? Porque embaixo já tá marrom. Fez isso, você vai colocar essa massa fininha por cima do seu bolinho. Com seu lencinho umedecido, limpa o seu dedo, para não ter resíduo de cola, tá? E agora, nós vamos com delicadeza envolver, encapar, ó. Encapar esse bolinho, tá? Puxa, joga a massinha toda pra baixo, ó. Ó, tá vendo? Ele vai ficar bem certinho. Aqui nas laterais vai dar uma enrugada, então nós vamos pegar uma ferramenta só pra gente alisar, ó. Pode ser até assim, ó, ó, vai jogando a massinha toda pra baixo, tá vendo? Ó. Fez isso, vamos tirar todo o excesso, aqui, ó. Tirou o excesso. Cobriu em cima e nas laterais, tá vendo? Coloca novamente na sua bancada. Usar essa parte da mão pra dar uma leve pressionada. Uma alisadinha. Ó, tá vendo que ainda ficou um pouco enrugado? Nós vamos empurrar pra baixo. Vou pegar aqui outra ferramenta. Empurra pra baixo. Eu gosto de ter um molhadorzinho desse assim, porque eu molho aqui, ó. Como a massa é a base de cola, eu vou alisando com a própria água, ó. Mais ainda. Porque o detalhe do trabalho é que chama a atenção do cliente. Então, quanto mais bonitinho você entregar, mais você vai ter clientes, ó. Feito isso, você vai pegar, deixa sempre uma bandejinha assim de isopor próxima e você vai deixar ele secando assim, tá? Ó, novamente, o mesmo lenço umedecido, você usa várias vezes, tá?
Ó, limpa a mão. Mais uma limpadinha aqui, porque deu uma molhada. O lenço umedecido, eu descobri ele há pouco tempo, gente. Ele é uma ferramenta que se tornou indispensável para trabalhar com a massa. Você mantém sempre a sua bancada limpinha. Qualquer resíduo de massa que ficou, você consegue tirar com ele. Aqui eu tenho um mais já adiantado, porque agora nós vamos fazer a parte de cortar ele, tá? Então, aqui eu vou ter o bolinho. Nós vamos pegar e fazer o detalhe de cima, tá? Esse detalhe aqui, ó. Como se fosse o glacê do bolinho. Eu utilizo essa ferramenta com uma estrelinha. Ela chama extrusora, tá? Esse nome mesmo, extrusora. Quem tiver condições de comprar, estiver iniciando, compra, porque é extremamente útil, tá? Coloca a massinha aqui dentro. Ó, vou tirar um cordão. Assim. Aí, eu vou torcer ele, ó. Torcer, ó. Dar uma esticadinha. Uma puxadinha assim, ó. Vai ficar muito semelhante ao glacê. Dá uma acertada. E aqui em cima, nós vamos passar cola nas beiradinhas aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Ó, feito isso, nós vamos colocar agora esse glacêzinho que nós fizemos aqui. Dessa maneira. Bem na beiradinha do bolinho. Tá vendo? Com a ajuda de uma tesoura, nós vamos cortar aqui, ó, na diagonal, de ladinho. Opa! Pra ele ficar dessa forma aqui, ó. De ladinho, tá? Coloca aqui de novo. Por que na diagonal? Porque pra você conseguir arrematar, você vai cortar na diagonal novamente. Ó. E quando você encontrar um com o outro, não vai dar emenda. Não se preocupem que essas manchinhas brancas de cola, quando ele secar, vai sumir, tá, gente? Dá uma acertada. Ó, assim. Dá uma acertada. Vamos tirar mais um pedacinho só pra fazer a parte do meio. Essa parte aqui, onde vai o moranguinho, ó. Tirei um pedacinho, vou torcer, ó. Aí, eu vou cortar a pontinha e vou enrolar assim, ó. Fazer tipo um caracol. Assim. E vou colocar exatamente no meio do bolinho. Dessa forma. Aí, agora, nós vamos colocar um morango. O morango, ele é uma bolinha pequenininha, vermelhinha, com um pedacinho de massa verde, ó. Bem pequenininha. Aí, aqui, onde eu vou colocar o morango, eu dou uma leve aberturinha pra ele encaixar ali. Um pinguinho de cola. E eu vou colocar o morango ali, ó.
Olha como já dá uma linda diferença. Certo? Prontinho. Agora, nós vamos cortar o bolinho. A fatia do bolinho. O que que você vai fazer? Você vai pegar um estilete. O estilete. Eu uso olhinho de ponta de cabelo, ó. Aqueles olhinhos bem baratinhos, ó. Põe um pouquinho de olhinho e passa nos dois lados da lâmina. Porque eu vou cortar o bolinho, então o óleo vai impedir que as massas de dentro se misturem. Mas faz o bolinho e deixa ele alguns minutos, uns 15, 20 minutos, só para ele dar uma ressecada, tá? Ó, agora nós vamos fazer assim, colocar o estilete de ponta e descer ele. Não é apertar, é colocar o estilete de ponta e descer ele, assim, ó. Coloca o estilete, aí desce o estilete. Puxa com delicadeza. Novamente, ó. Coloca o estilete de comprido e aí desce. Feito isso, olha como vai sair a sua fatia. Mescladinha. Provavelmente, se você não passar o olhinho, ele vai misturar tudo, tá? Dentro do bolinho. Ó, acerta. Agora, para dar o efeito do bolo mesmo dentro do bolo, nós vamos pegar um palito. E vamos fazer assim, ó. Como se você quisesse tirar um pouquinho da massa, assim, ó. Tá vendo? Você vai... Coloca o palitinho e puxa, coloca o palitinho e puxa. Aí ele vai ficar com efeito de bolo mesmo. Ó, vamos pro outro lado. Acerta. Agora, nós vamos pro bolo mesmo. Sempre que for possível, acerta. Se tiver algum detalhezinho, acerta aqui, ó. Vamos lá, fazer aqui também. Ó. Com palito, a ponta de uma tesourinha fininha, o que você tiver, tá? Para essa calda aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pouco da cola branca, um pouquinho da tinta de tecido, vai colocar num recipiente assim e vai misturar, ó. Tá vendo? Quando ele secar, ele vai ficar parecendo uma calda. Só depois de todo esse processo, você vem aqui, ó, coloca um pouquinho, ó, e espalha na fatia, tá vendo? Ó. Agora, vamos colocar no bolinho. Aqui no bolinho, você vai colocar essa calda aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte de dentro aqui, tá? Então, nós vamos pegar aqui a calda com palito. Vamos colocando com palito, assim, ó. Com muita delicadeza, pra não manchar o morango. Colocou uma quantia, vem com palito
E vai acertando ele, ó. Tá vendo? Que ele vai assentando aqui, ó. Ó, ficou dessa forma. Aqui, quando você cortou o bolinho, dá uma leve abridinha nele assim, ó. Porque conforme ele vai secar, ele vai querendo fechar mesmo. Aí, ó, o bolinho. Você pode colocar em potes, você pode fazer imã de geladeira, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar ele assim, ó, em cima da tampa do pote. Vou colocar ele assim, em cima da tampa do pote. E vou colocar aqui uns quadradinhos de açúcar e umas formigas, que esse pote vai ser o pote de açúcar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Tchau!